enquanto estão terminando de preparar todas as coisas, a noiva já chegou. Vamos cantando enquanto todos estão se preparando. 332, Mi maior. Toda a igreja cantando, levante a sua voz, louvando a Deus. Aquele que ama, depressa perdoa. Aquele que ama, depressa perdoa, com grande humildade, a quem lhe magoa, palavras eternas sempre orando diz, no lar de quem ama eu me canto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja, e mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o amor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é o perfeito jardim. Glória a Deus, aleluias. Hora que estiver tudo em ordem, em posição, os diáconos nos comuniquem aqui. Comunique o pastor Edmar. Está em ordem? Está em ordem. Obrigado, irmão. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoe a todos, especialmente o casal que está casando nessa noite, né? Nós vamos dar início a essa cerimônia. É o casamento do irmão Olíndio Júnior e da irmã Juliana Vargas, pois nós leremos mais oficialmente a certidão de casamento. Há um roteiro aqui e nossos representantes aí já têm tudo ordenado para o cumprimento deste roteiro. Teremos um curto período de pregação e depois oração pelas alianças. Damos boas-vindas a todos, amigos, parentes. Que Deus vos abençoe. Vamos começar a cerimônia. Though a good man, blessed of God. Now,
We find out, though a good man, blessed of God. Agora, nós encontramos ainda que é um bom homem, abençoado por Deus. Blesses you, you stay in the category that God has called you in. Porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe que isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio, com honestidade e integridade. With things that really mean something, because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect Him, because there they see in you Christ, no matter what. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo, não importa o resto do mundo. Got to do. That has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our lives and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Though a good man, blessed of God.
tão lindo Pai, que espero em Ti, ó Deus, na mais pura expressão de amor Te pedem, ó Senhor. Que faça essa união, queremos Sua luz, Jesus. Diante do altar, pra sempre estar, é a nossa oração. Por certos dias vão passar, os ventos vão soprar, jamais deixe-os cair, que alcancem o porvir, sustenta-os na luz, Jesus, Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, Deus poderoso, Pai eterno, nesse tempo que nós estamos vivendo, nada podemos sem a ajuda do Senhor. Por isso, todo passo que vamos dar nas nossas vidas, nós queremos colocar o Senhor adiante, meu Deus, junto de nós, para assim conseguirmos chegar aonde precisamos chegar, meu Deus. Sei que esta é a preocupação de cada pessoa, de cada jovem que vai casar, estão ainda por casar. Que o Senhor nos ajude. Esta é uma decisão séria na vida do moço e da moça, visto que esta instituição está muito ameaçada nesse tempo que nós vivemos, porque ela é uma âncora para a vida do homem e da mulher. O casamento, Senhor. O inimigo tem procurado destruir, porque ele sabe que assim ele põe tudo a perder. As vidas, a igreja, a nação e o mundo. Mas nós pedimos ao Senhor graça para todos nós, por todos aqueles na face da terra, que pensam seriamente nisto, meu Deus, que todos fazem, mas precisamos fazer na direção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelos casais que desejam ainda vir ao altar para confirmar a bênção, meu Deus, do matrimônio em suas vidas. Que assim seja nessa noite com este casal de moços, que a Tua palavra se confirme na vida deles,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, toda a congregação. Deus abençoe os familiares de ambos os lados, né? Do irmão Olíndio. Está ali o irmão Olíndio, a esposa, os parentes, né? Creio que é uma alegria para a família numa hora desta. Deus abençoe a irmã Cida, Aparecida, né? E a família também, do lado da irmã Juliana. Estão em conexão na internet, a igreja de Patrocínio. Pastor Balsanufo, com a congregação, ali está assistindo. Esta cerimônia é uma honra, principalmente para o casal, não é, irmãos? E para nós também. Muito bom, Deus abençoe vocês aí em Patrocínio. Nós temos a certidão de casamento do irmão Olíndio Júnior da Cunha Moura. E ele passou a assinar Olíndio Júnior da Cunha Moura, sem alteração. E ele casa com Juliana Vargas de Paula. Ele é filho de Olíndio Simeão de Moura e Joana Dark da Cunha Moura. E ela é filha de Aguimar Ribeiro de Paula e Maria Aparecida Eusébio de Paula. Deus abençoe vocês nessa vinda no altar para buscar as bênçãos da palavra. Não é verdade? Amém. Porque só a palavra pode nos abençoar. A palavra é Cristo. A palavra é Jesus. E, de uma maneira costumeira, sempre lembramos que isso tem muito a ver com Cristo e a igreja. Não podemos fazer um casamento sem relembrar esses tópicos. Tem muito a ver com Cristo e a igreja. Nesta hora, o moço é um tipo de Cristo e a moça um tipo da igreja. Que um dia destes irão se encontrar nos ares, no chamado arrebatamento da igreja. Então ela será tomada nos ares. Jesus virá até uma certa altura, nas nuvens, e o Espírito Santo transportará a igreja ao encontro dele. Disse São Paulo, isso é a Bíblia, é o livro base dos cristãos, da religião cristã. Ele nos diz isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Antes de o mundo entrar num período de grande tribulação, que a Bíblia diz que nunca houve igual, desde que há nações na terra.
nunca haverá também outra tribulação igual esta que vai ter por um período de 3 anos e meio, e o mundo estará sendo castigado, purgando os seus pecados, inclusive os pecados do casamento, né? Aliás, é uma das coisas que mais atrai juízo na face da terra, é a deslealdade no casamento. Isso foi assim nos dias de Noé. Em Gênesis 6, a Bíblia nos diz que Deus resolveu destruir o mundo com água, matar todo ser que tinha fôlego na terra. E cobriu as mais altas montanhas, até as mais altas montanhas, com água. Isso foi chamado dilúvio. E por causa que o casamento estava muito atrapalhado, os filhos de Deus casavam de qualquer forma, tomavam as filhas dos homens, daquele tempo que não viviam a palavra de Deus. E se casavam, e Deus ficou irado com aquilo e exterminou a humanidade. Jesus veio 2000 anos mais tarde e falou: vai ser igual nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E até que veio o dilúvio e matou-os a todos. Eles faziam isso desordenadamente. São coisas que são normais da vida e são até necessárias: comer, beber, casar. É tudo coisas instituídas por Deus. Mas quando fazemos elas de uma maneira diferente do que Deus ordenou, isso então se torna juízo para a vida do homem. Principalmente o casamento tem sido muito deturpado desde há muito tempo, né? Essa instituição feita lá no Jardim do Éden e muito significativa para a humanidade, tem saído fora das normas que Deus deixou para ela. Nós lutamos ainda para guardar isso, nem que seja naquilo que podemos. Deveríamos guardar no máximo possível, mas não tem sido possível guardar suas recomendações no máximo. Lutamos para fazer pelo menos o melhor possível, né? Estamos num tempo de calamidade para a família, para o casamento na face da terra. Então, irmãos, como nós já ouvimos até por programas de rádio, isso tem muito a ver com a salvação, a vida eterna, e tem a ver até com o arrebatamento. Nós já temos aprendido através das Escrituras. Eu quero tomar uma escritura em Malaquias, depois nós vamos para outras. Nós vamos ser bem calmos, viu, irmãos? Será uma palestra, né? Parece que vocês estão colocando nos convites, haverá uma palestra, né? De aproximadamente 2h30.
Assim não, né, irmão Júnior? Assim não. 2h30 vocês estão longe daqui, né? Mas vocês ficam ali no ato, pegando na mão de todo mundo. Eu fico, coitados, né? Ora. Bom. Então vamos ganhar tempo. Esse casal é um casal precioso para nós, a igreja, porque vimos eles crescer conosco, né? Talvez tenham nascido no nosso tempo. Um pouquinho antes de mim, né, irmão Júnior? Posso perguntar a sua idade? 24 anos. É assim que eu cheguei, irmão. Nasceu, né? Posso, irmã? Não deixa, né? É 20. Então, depois que eu cheguei, a irmã nasceu. Então, a irmã foi apresentada assim no altar, né, irmã? Parecida. Ela já veio grande, né? Já veio grande para a igreja. Então, aqui em Malaquias diz assim: e dizeis, porque eu vou ler o 11 também. Judá foi desleal. Não temos nós todos um mesmo Pai? É o verso 10. Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros, profanando o concerto de nossos pais? Aí vem o 11. Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Uma coisa que nós temos aprendido com bastante constância é que o casamento deve ser aqueles que têm fé iguais. Que a nossa fé é a fé em Deus, e cada um tem, às vezes, um tipo de fé. Deve ser em fé iguais. Então, a Escritura diz: se casou com filha de Deus estranho. Verso 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal. Tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Concerto é um pacto, um voto de fidelidade. E outra coisa que nós sempre repetimos em casamento, matrimônios feitos aqui no altar, que isto é uma coisa feita com um concerto, um pacto, dizendo que até que a morte nos separe, diz vocês. Né? Uma promessa um para o outro. E essas coisas costumeiras assim, elas são mais necessárias de ser ditas
do que às vezes outras. E elas precisam ser ditas em todos os casamentos. É relembrado até que a morte nos separe. Porque isso fica fazendo parte do testamento que fica escrito diante de Deus. Então, Deus está falando porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus de Israel é nosso Deus. Ele diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. É uma das coisas que mais se exige lealdade no casamento. A deslealdade no casamento é a deslealdade mais dolorosa, mais triste. Porque, para começar, eles se tornam um só, uma só carne. E até em espírito, né? Guardai-vos em vosso espírito. E quando Deus os fez, Ele fez somente um, sobejando-lhe espírito, porque Ele os criou macho e fêmea. Vamos ver aqui em Mateus 19. Acho que nós simplesmente vamos ter leitura bíblica, né? Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, nós lemos lá, foi feito um só, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim.
Então, divórcio é por causa de dureza de coração. O divórcio está bem se ele legaliza alguma situação já atrapalhada, né? Ele está bem, mas para aqueles que buscam um casamento ou estão casados e diante da palavra de Deus, o divórcio é por causa de dureza de coração. Os que estavam diante de Moisés. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A situação de profeta pregou casamento e divórcio. Eu gostaria de ir com os irmãos para 1 Coríntios 7. Eu vou ler do 6 ao 12, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então aí está a definição de ajuntar-se, né? Deixa o homem seu pai e sua mãe e ajuntar-se-á a sua mulher. Às vezes ajunta até com a meretriz, né? É o ato desse coabitar, que é o ajuntar bíblico. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A leitura anterior diz: guardai-vos em vossos corpos e no vosso espírito.
Então passa para o capítulo 7, resposta às perguntas acerca do casamento. E esse assunto concernente resposta às perguntas acerca do casamento não tem outro título, é todo o capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, porque Paulo estava dando respostas. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. A prostituição nós lemos lá em Malaquias, condenada diante de Deus. Então, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, quando fala de marido, esposa, vem as normas, né, bíblicas, as normas de Deus. E acho que nem todos nós conhecemos bem estas coisas, né? Às vezes ficamos conhecendo mais os costumes da sociedade, da humanidade, e muito pouco sabemos a respeito dos mandamentos de Deus. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Esposo e esposa atendem um ao outro conjugalmente. Se falham nisso, não sendo por um acordo, estão pecando, né? Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo não era casado. Ele queria que todos os homens fossem, como ele diz, como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro doutra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, sem casar, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Se for para tomar outro tipo de vida, aí do jeito da sociedade, fica com um mal menor, case. Porque aí é sua mulher, ele é seu marido, e prostituição é essa vida independente que eles tomam aí no mundo. Adultério é o marido contra a esposa contra o marido. É mais corretamente chamado de adultério. Prostituição é essa vida livre, estando um com o outro e não assumem responsabilidade. Estão vivendo, então, em prostituição, ou com um, com outro, com uma ou com outra. Então, prostituição. Fornicação, vivendo em fornicação, é para aqueles que ainda não casaram e já estão vivendo como marido e mulher. Isto é fornicação, fornicários.
Não entra nos céus que prostitui, não entra nos céus adúlteros, não entra nos céus fornicários, e aí uma série de coisas, né? Igualmente o mentiroso e tantos outros. Então, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tem casais que abrasam-se antes de casar. Abraçam, beijam, vivem como um casal normal, né? Uma vida, um leito maculado também. Então, esse é o abrasar. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Quer dizer, Paulo está dizendo, agora não sou eu, mas é o Senhor. O Senhor Jesus diz para a mulher não se apartar, não deixar o marido. Se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, a não ser por Mateus 19, em casos de prostituição da mulher. Uma vez é um adultério, 1, 2, 3 vezes vira prostituição. Repetições. Então, a não ser por prostituição, o homem não pode deixar a mulher, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, quer dizer, não tem a mesma fé que você tem. Você creu no batismo em nome de Jesus Cristo, foi batizada, e ele não creu ainda não foi batizado. Aí então começa a cumprir aqui. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Nós temos visto lá em Malaquias, Deus dizendo assim, buscam a semente de piedosos. Então, filhos nascidos fora do matrimônio, difícil. Situação difícil. Se sucede, Deus tem um jeito para remediar essa situação. Mas ninguém que busca ser fiel a Deus queira ou quer ter filhos fora do matrimônio. Deus quer filhos nascidos no matrimônio porque Ele busca a semente de piedosos. Então, está vendo aqui, mas agora são santos, de sorte que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado.
É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fostes chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Aqui vem mandamento para as virgens, para os casados. Aqui tem umas coisas tão... Vocês vão ler o resto em casa, porque senão eu seguro vocês muito. Tendo, pois, por bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar... É bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Essa é a questão do casamento, né? Ninguém quer ficar sem casamento. Mas a tribulação vem depois. Mas é uma tribulação boa, né? Quer pegar ela, né? Os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres seja como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor. Então, irmãos, é um versículo, é um capítulo, todo entrelaçado de assuntos, mas Paulo está falando particularmente do casamento. Especialmente tomando o profeta desta era em casamento e divórcio, e ele tomou a Paulo, e com razão nós vamos ler aqui o final de casamento e divórcio. E Paulo falou muito aqui nesse chamado. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Isso é a respeito de casamento. Capítulo 7 é só casamento. Não mude as coisas. Por isso o profeta diz assim: agora você crê nisto, por ser a verdade, e crê que vem de Deus, e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem, que me trouxe a esta distância, não me levaria Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa? Continuem da maneira que estão. Quando o anjo trouxe casamento e divórcio, essa pregação, essa mensagem para o irmão Brana,
Ele orou lá naquela montanha quando ele viu a situação do mundo sobre casamento. Falou: Senhor, o que eu vou fazer? Tem homens na igreja que vão estar chorando, mulheres que vão estar chorando, crianças deixadas por quanto já fizeram esse erro por causa de teologia mal interpretada. Estão na igreja como que casados 2 vezes. Nós temos tanto desses casos, né? Então o anjo veio para ele, o anjo do Senhor, como Paulo também teve essa experiência. Fique no estado em que foi achado. O anjo veio para o irmão Brana e agora ele nos pergunta: você crê nisto? Por ser a verdade e crê que vem de Deus? Nós cremos. Então o anjo diz: diga para eles que fiquem como estão, da maneira em que foram achados. Pela vindicação de sua nuvem, a qual está ali. A vindicação de sua nuvem. E sua mensagem que me trouxe essa distância. Não me levaria Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa? Porque ele falou assim: Paulo também tinha o direito quando ele achou sua igreja naquela condição. Paulo também teve. Moisés teve. Os fariseus falaram para Jesus: e por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Foi por causa da dureza dos corações, mas no princípio não foi assim. Paulo, chegando mais adiante, achou aquela coisa toda misturada também. Aí Deus deu o direito para ele dizer: fique da maneira que você foi achado. No casamento. Paulo também tinha o direito quando ele achou sua igreja naquela condição. Mas tem uma exceção. Desde que haja prostituição, principalmente da parte da mulher, aí muda o quadro. Né? Então você crê que isto vem de Deus, e pela vindicação de sua nuvem, a mensagem que me trouxe esta distância. Não me levaria Deus lá em cima na montanha para me permitir a mesma coisa? Quer dizer que ele permitiu para Paulo, né? Continue da maneira que estão, e não façam isto mais. Vão com suas esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima. Não temos tempo para reparar estas coisas, que já está tão adiantada no meio da sociedade. Agora, quem foi alcançado pela verdade, quem foi alcançado por essa verdade pregada com presença de um anjo, e estão naquela situação difícil de casamento, fiquem como estão, continuem da maneira que estão, e não façam isto mais. Vão com suas esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima, não temos tempo para reparar estas coisas. Vocês nunca jamais se atrevam a fazer tal coisa novamente. Agora, encontramos isso aqui. Aceitamos. Não se atreva a fazer isso novamente. De casamento. Estavam em problemas, chegou isso aqui, continuem da maneira que estavam e que foi achado. Fiquem como foram achados, diz Paulo.
Irmão Brand diz, Paulo pôde dizer isto, e eu posso também. Fiquem como estão, sirva o Senhor da maneira em que foi chamado, em que foram encontrados, você foi achado. Agora, quem encontrou isso aqui, não queira fazer esses erros mais. O profeta disse, não temos tempo, nunca jamais se atrevam a fazer tal coisa novamente. Eu estou falando somente para a minha congregação. Agora, nós somos congregação do profeta, não somos? Mas se você está casado, e Deus me fez testemunha daquilo que aconteceu lá na montanha, para que eu pudesse falar isto, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos 7 selos. Isto é uma pergunta na palavra de Deus. Deixa-os ir como estão, e nunca mais pequem. Não era assim no princípio, isto é correto, não era assim. E não será no fim, mas debaixo das condições modernas, como servo de Deus, eu não irei dizer que sou seu profeta, porém eu creio que se eu fosse mandado para este fim, então estou deitando um alicerce para aquele quando vier então. Debaixo das condições modernas, eu ordeno a vocês a voltarem para seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela. Casado 1, 2 vezes, e aquela coisa, e na igreja, tomando ceia, veio o anjo com mensagem de casamento, divórcio, prossigam assim. Nunca mais façam. Mas Deus seja misericordioso com vocês, se vocês se atreverem a fazer tal coisa novamente. Ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como esta. Vocês são filhos. Irmão Líndio, pela graça de Deus, os irmãos são lutadores até o fim. Mas se alguém está numa situação difícil, encontra casamento, divórcio, a mensagem de Deus, cumpra também o que Paulo diz, fique como você foi chamado. E o profeta desta era diz, prossiga, não se atreva a fazer isso mais nunca. E ensine a geração vindoura, que é os filhos, a que não faça isso. Os filhos, para que eles nunca façam tal coisa como esta. Os crie na admoestação de Deus. Viu? Os crie na admoestação de Deus. Não na admoestação da internet, não na admoestação da televisão, das revistas, dos desenhos animados. Não é essa a admoestação para os filhos. Ensine a seus filhos a que nunca façam tal coisa, isso traz juízo. Os crie na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nesta situação de casamento, né, foi encontrado assim atrapalhado, e agora, desde que você está nesta situação, que o que os pastores encontram é segundo casamento com 2 filhos e aquela coisa. Como é que faz? E agora, desde que você está nesta situação, então vamos avante nesta hora do anoitecer em que estamos vivendo. E prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, onde todas as coisas são possíveis, até que eu os veja à noite. Amém. Tomamos uns 40 minutos. Deus nos abençoe. Eu vou trazer a Bíblia para Efésios 5.
Me ajuda aí. Bíblia com coisas dentro, né? Vamos orar. Vamos dar prosseguimento ao roteiro. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmã, coloque sua mão. Coloque sua mão sobre ele. Fiquemos de pé, congregação. Glória a Deus. Senhor Jesus, este casal tem suas mãos bem aqui sobre a tua palavra, que está em nossas mãos, na mão do sacerdote, Senhor. E eles fazem este pacto agora. Como essas alianças representam um pacto, Senhor. Abençoa eles nessa hora. Meu Deus, enquanto estão votando em seus corações fidelidade durante a vida, um ao outro, sê com eles na caminhada, Senhor. Sê com eles na jornada, ó Pai. Dá-lhes graça nos dias das suas vidas a dois.
Senhor, dá-lhes saúde física, dá-lhes saúde espiritual, que eles possam ter uma família conduzida, Senhor, por Ti, meu Deus, e admoestada na Tua palavra. Repreende todo dano do inimigo. O Senhor é a força deles. Que eles creiam desta maneira, por todo o caminho pela frente, Senhor, e eles terão este sinal em suas mãos, que pertence a alguém, pertence um ao outro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, eles agora, com este par de anéis, como um sinal perante o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Tome, irmão, a aliança dela. Glória a Deus. O esposo coloca a aliança na mão da esposa e ela o recebe como seu esposo diante da palavra de Deus. Vice-versa, ela coloca a aliança e também ele recebe a ela como sua esposa. Deus guiou o teu caminho até juntar-se com o meu e guardou a tua vida, separando-a para mim. E hoje aqui estamos, o Senhor, dando a união do nosso amor. Para onde eu for, tu irás. Onde eu repousar, tu repousarás. O meu Deus será o teu Deus, teu caminho teu será. Neste dia de alegria, eu te dou meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos. A morte nos separe, junto a ti eu estarei, pois eu sei que as muitas águas não nos podem separar. Firmaremos nossas vidas sobre a rocha do Senhor, que fará perfeito e eterno nosso amor. Para onde eu for, tu irás. Onde eu repousar, tu repousarás. O
de alegria, eu te dou meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos. E repouso os meus sonhos em tuas mãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês vão levar para casa, junto com o documento de casamento, esses 2 exemplares de mensagens do profeta desta era, intitulada a mensagem O Sinal, e referências do irmão Brana sobre televisão e controle de natalidade. Isso tem a ver direto com o casamento. Deus vos abençoe. Aqui, irmão, esta certidão é do irmão também. Deus te abençoe. Como marido, Deus te abençoe, irmã, como esposa. Os pais, familiares aqui, os cumprimentam aqui adiante. Os amigos, irmãos, farão isso lá no átrio exterior. verdadeiro amor no mundo, mas não encontram. Lá não existe amor profundo. Vão buscando
amor nas coisas que terminam aqui. Não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, Amor de Jesus, não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus, doce amor, amor, o verdadeiro amor, meu Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, o seu sangue derramou. sei que mais ninguém faria o que ele fez. A vida não daria, não teria tanto amor profundo, amor de Jesus, não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus, doce amor, amor, amor. Senhor Deus, é um dos bons trabalhos para um ministro casar os jovens, Senhor. Nós oramos com toda a sinceridade do nosso coração, que eles sejam guiados por Tua mão, prosperados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós juntos agradecemos ao Senhor por esta reunião, por esta cerimônia, que seja confirmado tudo que a palavra do Senhor nos ensinou nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Agradecemos também a congregação que tem estado tão bem durante a cerimônia. Amanhã é sábado, nossos trabalhos estão normais. Agradecemos também os irmãos em patrocínio, né, irmão Líndio, irmã Joana e todos os demais das famílias. Então, Deus vos abençoe. Está terminado. Vamos, cumprimentem os jovens lá no átrio. Obrigado. Chama pequenina, grande fogo faz.
o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Se você puder sentir, a todos vai querer contar. Você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade. Do alto da montanha ao mundo